Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade, estaremos aqui dando uma dica de como preparar um sermão de forma simples e objetiva. Para isso, estaremos usando a Bíblia de Estudo Thompson, em Jó, capítulo 14, a partir do verso 7, que vai dizer assim o texto sagrado: Pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Morto o homem, assim permanece, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Amados, primeira coisa, quando você vai preparar um sermão, quando você vai preparar uma pregação, seja ela textual, temática ou expositiva, você precisa analisar o contexto do texto. É preferível você ler todo o capítulo, não só aquele versículo exato que você vai ler, mas antes de pregar, você precisa meditar em todo o capítulo para tu saber o contexto daquele versículo, o que está por trás, qual é o pano de fundo daquele versículo. Porque eu percebo que muitos deturpam o real sentido dessa palavra a partir do verso 7. Isso aqui, Jó, ele não está dizendo que assim como a árvore que brota ao cheiro das águas, o homem será renovado. Não. O contexto dessa palavra é que há esperança maior, humanamente, para uma árvore do que para um homem. Jó estava numa situação deplorável, onde ele havia perdido todos os seus bens, todas as suas riquezas, com chagas, coberto de feridas, ele não conseguia nem se coçar porque as suas unhas já tinham sido consumidas, ele tinha que se coçar com cacos de telha. Então ele vê ali, estando à beira da morte, e ele olha para a árvore e vê que há esperança maior para ela do que para um homem. Isso nós percebemos lendo os versículos seguintes. Morto o homem assim permanece, assim rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é examinar o contexto do texto. Examinar um pano de fundo daquele versículo. E segundo, ver os pontos-chave. Se eu for pregar sobre esse texto, o que ele pode me falar? A esperança. Esperança, o tema central aqui é a esperança, que parece que é maior para a árvore do que para o homem. Só que nós temos uma esperança. E essa esperança ela está escondida não nesse texto, mas na palavra de Deus, e na pregação nós vamos revelar ela. Primeiro nós olhamos aqui, eu fiz algumas anotações, inclusive essa palavra foi pregada aqui no domingo, onde eu tive a oportunidade de trazer a mensagem e preguei sobre este versículo. Primeiro, botei aqui uma passagem paralela, Gênesis 1:11. A origem da árvore é a terra, mas a origem do homem é Deus. Por que há esperança para a árvore mesmo cortada? Porque mesmo assim, se o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, ela brota e dá ramos como planta nova, porque ela ainda está na sua origem. Isso nós vamos ver aqui em Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 11, que vai dizer assim. Aqui eu fiz até a anotação de Jó 14:7, a passagem paralela. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu relva, erva que davam semente conforme a sua espécie, árvores
que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Perceba que Jó, ele vai dizer aqui sobre a árvore, e Deus, quando criou a terra, ele deu uma ordem para ela: produza erva, relva, árvores que deem fruto, ou seja, a origem da árvore é a terra. Por isso que ela encontra vida mesmo sendo cortada, mas enquanto está enraizada nela. Tira uma árvore da sua raiz, puxa a raiz da árvore da terra e deixa ela à parte para ver se sozinha ela sobrevive. Ela não sobreviverá, porque a fonte da vida dela é onde ela está ligada, é a árvore. E aqui é a primeira aplicação. Porque quando Deus faz o homem, ele tira assim do pó da terra, do barro, mas ele não dá uma ordem à terra dizendo produza homem. Não, ele primeiro molda e ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Ele sopra a vida dentro dele. Se a terra é o princípio ativo que dá vida à árvore, Deus é o princípio ativo que dá vida ao homem. Assim como a árvore, ela é morta se a sua raiz for arrancada da terra, assim o homem é morto espiritualmente se ele não estiver com as suas raízes, ou seja, com seu coração firmado em Deus, no Senhor. E como disse aqui, o tema central desse texto é esperança, que por mais que pareça não haver, por mais que pareça que para Jó não há mais esperança, o homem parece que não tem esperança após a morte. Depois de morrer, ele simplesmente permanece ali e nada mais pode ser feito. Só que há esperança de vida após a morte em Jesus. João capítulo 11, verso 25. João capítulo 11, verso 25 vai falar da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus fala para Marta. Vamos ver aqui João capítulo 11, a partir do verso 25. Diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Aqui nós vemos a esperança de vida após a morte. E não uma esperança de ressurgir, como assim foi na vida de Lázaro, que Deus tirou da morte após 4 dias, que Jesus chamou para fora e deu a vida de volta a ele. Mas nossa esperança vai muito mais além dessa terra, desse mundo. A esperança do homem é que, mesmo se os nossos olhos se fecharem neste mundo, quando abrirmos ele, estaremos diante do Senhor Jesus nos céus. Essa é a esperança. Jesus é a esperança. Então esse texto de Jó, ele vai fazer uma menção à esperança, por mais que pareça ser contrária aqui. Por mais que Jó olhe para o seu cenário e veja que não tem mais jeito, Jesus, ele é a esperança de vida, mesmo após a morte. Porque olha aqui o que Jó vai fazer e falar no capítulo 19, a partir do verso 25. Diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, com meus próprios olhos, eu, não outros, como o meu coração anseia dentro de mim. Amados, essa é a nossa esperança. Jesus é a esperança. Então essa é a aplicação desse texto.
Isso é uma dica para que você possa fazer nas suas pregações. Faça anotações na sua Bíblia ou, se você preferir, em um caderno, em um bloco, para que aquilo já esteja firme na sua mente. Não que você tenha que ler quando você for pregar, porque é desagradável alguém pregar tendo que ler algum texto que foi escrito por ele, para que ele não se perdesse. Isso precisa estar já na sua mente, mas isso é bom para que você tenha gatilhos, para que a tua pregação já esteja ali garantida para a sua meditação, para que quando você pregar, ela já venha com mais fluidez, porque você já meditou no texto, analisou o contexto, fez as marcações das partes mais interessantes daquele versículo e colocou a exegese, a aplicação, tirou para fora aquilo que estava oculto, porque nesse texto a esperança de vida após a morte está oculta. Mas quando nós falamos e aplicamos aqui João 11:25, nós revelamos que sim, há esperança para o homem, maior do que para a árvore, porque a árvore um dia será desfeita assim como toda essa terra, mas nós seremos transformados e teremos novos corpos. Que Deus te abençoe. Fica com essa dica de pregação. Que Deus abençoe seu ministério em nome de Jesus.